Olá pessoal, então vamos dar procedimento ao nosso último vídeo sobre o assunto continuidade de funções, mais especificamente fun- funções uniformemente contínuas. Nosso vídeo de hoje a gente vai, nosso vídeo de agora, desculpa, a gente vai falar de funções de Lipschitz, certo? E também o critério de sequência de Cauchy para funções uniformemente contínuas. Então, primeiramente, funções de Lipschitz que seria definindo uma função f de um intervalo i para os reais. A função de Lipschitz é toda aquela que, dada uma constante k maior que zero, pode ser encontrar a seguinte relação: todo módulo de f de x menos f de y é menor ou igual a k módulo de x menos y para todo x, y pertencente ao domínio dessa função por intervalo. Ora, observa o seguinte detalhe, que toda função lipschitziana ela é uniformemente contínua. Por quê? Vamos supor a seguinte situação, que para todo epsilon maior que zero, a gente vai atribuir para delta todo valor menor que epsilon sobre k, tal que os elementos do domínio com valores muito próximos, ou seja, x menos y menor que delta, ou seja, x e y estão muito próximos de si, e usando a definição da função lipschitziana, a gente vai chegar na definição de função uniformemente contínua. Como? Basta pegar o módulo de x menos y e verificar que é menor que delta. Assim a gente vai ter que módulo de f de x menos f de y é menor que k delta. Ora, mas eu vou pegar valores de deltas menores que epsilon sobre k. Então, módulo de f de x menos f de y é menor que k vezes epsilon sobre k, que nada mais é do que epsilon. Assim, a gente chega na expressão que define função uniformemente contínua. Bem, vamos ver uma aplicação, um caso específico de função lipschitziana, que é a função ax mais b. Como é que a gente verifica se essa função ela realmente é de Lipschitz? Basta pegar a diferença de dois valores da imagem, f de x e f de y, onde nesse caso específico vai ser ax mais b menos ay mais b, e a gente pode colocar o a em evidência, e aí com isso a gente vai ter ax menos y, certo? E mais b com menos b vão se anular. E aí com isso, a nossa constante k vai ser o coeficiente, o módulo do coeficiente angular da função. Logo, a nossa constante de Lipschitz é módulo de A, certo? Bom, um outro exemplo é, na verdade, um contra-exemplo. Pegando a função raiz de x, que é uniformemente contínua, como a gente viu, mas não é lipschitziana. Por quê? Vamos considerar uma restrição dessa função no intervalo entre 0 e 1. A gente viu que módulo de raiz de x menos raiz de y vai nos gerar a razão de módulo de x menos y sobre raiz de x mais raiz de y. Basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de raiz de x menos raiz de y. Com isso, a gente vai ter o módulo de x menos y. Então, esse termo aqui, 1 sobre raiz de x mais raiz de y, supostamente seria a nossa constante de Lipschitz. Porém, quando x e y tende a zero, a gente vai ter que 1 sobre raiz de x mais raiz de y tende a mais infinito,
porque recai naquela função 1 sobre x, né? Pela direita, fazendo a convergência pela direita. Logo, não existe k maior que zero, tal que módulo de raiz de x menos raiz de y é menor que k vezes x menos y. Então, para a gente verificar se uma função é de Lipschitz, basta a gente achar a constante. E qual é a vantagem de utilizar a função Lipschitziana? Porque toda função Lipschitziana é uniformemente contínua. Então, uma maneira mais fácil de achar uma função uniformemente contínua é utilizar a definição de função de Lipschitz, certo? Bem, uma outra maneira de verificar se uma função é uniformemente contínua é utilizar as sequências de Cauchy. Bom, como a gente vai utilizar a sequência de Cauchy para verificar a uniformidade da função? Vamos pegar uma função dentro de um intervalo i como domínio, uniformemente contínua, se e somente se para todo par de sequências xn, yn pertencente a i, vai nos dar a seguinte condição. O limite de xn menos yn quando n tende a mais infinito é zero, implica que o limite de f de xn menos f de yn quando n tende a mais infinito também é zero, certo? Isso vai ser nosso teorema com o uso da sequência de Cauchy. Bem, se f é uniformemente contínuo em um conjunto limitado, então f é uma função limitada. Se f, definida no intervalo i, é uniformemente contínua e a pertence, está contido, né? Aqui, na verdade, pertence, certo? Pertence ao conjunto de pontos de acumulação dentro desse intervalo, então existe o limite de f de x quando x tende a A. Ok? Bem, desse teorema, o que a gente pode, como a gente pode demonstrar? Vamos considerar a seguinte situação. Vamos pegar uma sequência AN pertencente a um conjunto de intervalos encaixantes IN, com AN convergindo para A. Bom, pelo teorema 3.13, f de AN é limitada. Logo, vai existir um L pertencente ao reais, tal que o limite de f de AN é igual a L. Ora, considerando que xn pertence a I, com xn convergido para A, então, pelo teorema 3.12, a gente vai ter que o limite de xn menos an quando n tende a mais infinito é igual a zero, vai implicar em limite de f de xn menos f de an quando n tende para mais infinito também é zero. Assim, o limite de f de xn é igual ao limite de f de xn mais f de an menos f de an, aqui não alterou em nada, né? Vai ser igual ao limite de f de an mais limite de f de xn menos f de an, onde isso aqui a gente sabe que já é zero, certo? E isso aqui é o limite L. Com isso a gente vai ter L mais A. Então o limite de f de xn é igual a L. Portanto, o limite de f de x é igual a L. Portanto, assim a gente conclui o nosso assunto de continuidade de funções. Bons estudos.